Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno Chimarelli e se você gosta de Aura em Energia, convido você a ficar aqui nesse vídeo também, a dar o like, porque iremos atualizar algumas informações, incluindo algumas informações que podem ser importantes na tomada de decisão. Vamos começar falando sobre esta reportagem aqui recente, na verdade de ontem, em que a Empíricos escolhe, né, uma outra geradora de energia para buscar dividendos, tirando aqui TRPL, Auren Energia e também Taesa. Né? Isso para muitos pode ser uma má notícia, mas pelo menos para mim, e acredito que para vocês que acompanham o canal também, pode ser uma boa notícia, porque quando esses caras aqui ficam de fora, é aí que a gente gosta de fazer os nossos investimentos. Até porque quando a gente olha na nossa tabelinha aqui atualizada de dividendos, a gente consegue perceber que a Auren ela ainda se posiciona muito bem, sendo uma das poucas que pagam dividendos acima da Selic ajustada nos últimos 12 meses. Em primeiro temos a Petro, Copasa, Petro, Semig, Metal Leve e aqui já vem a Auren Energia. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, pagando por volta aqui, último registro, 13,63 nos últimos 12 meses. Interessante também observar que ela vem descolando um pouco do próprio índice. Então, quando a gente observa que existe um gap de aproximadamente 20%, a Auren Energia, né, no semestre passado, ela até começou uma boa recuperação, uma recuperação importante, superando o próprio índice, e aquilo que a gente esperava da fusão, aquisição, combinação de negócios com a própria AES Brasil, acabou culminando numa volatilidade muito grande e trazendo o ativo para baixo. Na verdade, a gente tinha aqui, né, ou temos aqui um ativo extremamente saudável com um dividend yield extremamente interessante, mas na combinação fusão aqui pegou um ativo um pouco mais esticado com um dividendo meio empatado. Aqueles que antes investiam na AES Brasil, desde a época da Tiet, Tiet 4, Tiet 3, Tiet 11, se você é um pouco mais maduro aí nos investimentos, vai lembrar disso, ela deu uma congelada nos dividendos. A Auren não, meio que na contramão, sendo aqui uma sobreposição da CESP, ela já pagava excelentes dividendos. E essa combinação trouxe muitas dúvidas, né? De uma empresa extremamente desalavancada, boa pagadora de dividendos, absorvendo uma aí na contramão. O mercado penalizou e, de fato, essa queda foi bem expressiva. Mas será que isso nos faz, né, ter que desistir do papel, sair dele? Bom, cada um vai fazer aí a sua própria escolha. Eu ainda entendo que existe um excelente potencial na Aura Energia, uma vez que todas essas combinações passam a ser liquidadas, né? E ela começa um novo capítulo na sua história, mantendo o seu DNA de boa pagadora de dividendos. Inclusive, aqui na matéria até fala que eles escolheram a sua queridinha. Qual que é a sua queridinha? Elet 6, né? Fala que sobre essa perspectiva de investimento, a Eletrobras, vamos até colocar aqui sobreposição no gráfico, né? Eletrobras também aqui, vamos sobrepor, e aqui a gente consegue ver que ela não ganha do índice, não está ganhando do índice, mas também não está perdendo como perde aqui a Auren Energia. Então aqui fica a reflexão, né? O que faremos, né? Será que vamos seguir aí essas recomendações, entre outras algumas casas de análise, que a gente sabe que normalmente opera comprado, aí você segue essas recomendações, vai lá e compra enquanto que eles estão vendendo nessa alta, né? Muito bem. Outra coisa também que você deve observar, além de fazer, lógico, um escrutínio da empresa, observar aqui, por exemplo, eu recomendo que vocês vejam sempre aqui nos avisos, fatos relevantes e observem, né, o que a empresa vem soltando de comunicado, o que ela vem fazendo, mas que vocês observem também movimentos de controlador, taxa de aluguel, coisas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, o que a gente observa aqui é que a Auren precisou fazer um lançamento de ofertas públicas, na verdade de debêntures, né, convertido em dívidas, e obteve aqui uma classificação boa, né, desses títulos de dívida. Para quem não sabe, uma empresa ela pode buscar dinheiro no banco ou ela pode emitir títulos e vender para investidores qualificados, pagando ali uma taxa,
um IPCA mais alguma coisa, ou um próprio Selic mais alguma coisa, e ela emite essas dívidas e consegue capturar um dinheiro mais barato e mais rápido no mercado. Entre outras coisas, algumas mudanças aqui, parte de diretoria, comunicado, mais nada assim tão relevante que nos chame a atenção, especialmente porque o último fato relevante foi sobre a Assembleia Geral Extraordinária, que foi convocado aqui no mês passado. Uma coisa importante também que você deve observar é os seus múltiplos. Aqui ela depreciou bastante na cotação, está marcando 18,38 de dividendos por conta da queda da cotação. O PL está distorcido por um fator contábil e a empresa ainda tem um desconto em relação ao seu preço sobre valor patrimonial. Outra coisa também, né? Já que eles compararam a Eletrobras, vamos tentar fazer aqui um comparativo direto. Vamos pegar aqui a Elet 6 e vamos ver como é que está ela frente, né? Ó, pegar aqui a própria Eletrobras, pegar aqui a Elet 6, adicionar e vamos ver como que a Auren se comporta em relação à Eletrobras. Nos últimos 5 anos, de fato, a Eletrobras teve mais rentabilidade. Nos últimos 5 anos, a Auren capturou mais receita. E nos últimos 5 anos, a Eletrobras pelo menos empatou aqui na questão dos lucros. Teve aqui um ajuste contábil e que jogou os lucros consumados dos últimos 5 anos para baixo em Auren. Do ponto de vista de PL, né, as duas estão bem distorcidas. Do ponto de vista de desconto em relação ao patrimônio, estão bem empatadas. O quanto o valor da empresa versus o seu lucro operacional menor, melhor, quem ganha aqui é a Auren. Em relação ao dividendo, quem ganha é a Auren. E na parte de rentabilidade, vamos aqui observar. Hoje, a rentabilidade da empresa, né, pegando aqui a margem líquida de Eletrobras, é 12%. E eu vou pegar aqui o ROI de Eletrobras é 3,9% e Auren ainda está distorcido por conta aí daqueles efeitos contábeis que a gente já falou em vídeos anteriores. Muito bem, o que a gente pode então tirar de fator aqui? Duas informações. Primeiro, vamos observar a questão dos controladores. Então você pode entrar aqui no site Fundamentos. Eu vou até fechar essas duas abas, sair aqui. Vou pegar aqui, ó, a Aure 3, vou selecionar a empresa e quero saber o que os controladores estão fazendo. Para isso, você vem aqui em Dados Históricos, Insider. E observem que coisa interessante, olha. Veja que o movimento interno da empresa, por parte ali de seus controladores, conselho, sua diretoria, eles não estão vendendo os ativos. Está vendo que o extrato está zerado? Por quê? Lembra que o Barsi, ele sempre diz, aí você pode até consultar nos últimos podcasts, que ele fala que o novo indicador de preço do mercado é a quantidade de ações alugadas e também, né, você tem que estar atento, não só o Barsi fala isso, mas também Benjamin Graham, né, fala o que os controladores estão fazendo. Por exemplo, aqui a gente percebe que o controlador não está vendendo suas posições. E a questão de aluguel, que é o que Barsi fala, eu recomendo que vocês entrem aqui no Invest Site, ó, Invest Site, coloquem o ticker da empresa, Aure3. Vou vir aqui, olha, em aluguel de ação, posição, e vamos ver se o aluguel está subindo. Se o aluguel subir muito, a quantidade de ações alugadas, isso significa que tem muitas vendas a descobertas no Booking, lá no book de oferta, né, de compra e venda, quando você abre seu home broking. Então vamos lá. Vou descer aqui e olha só, isso é uma pena, tá, pessoal? Cuidado com o movimento de queda. Por quê? Porque ela saiu de 1%, era uma ação que tinha pouca oferta de venda descoberta, ações alugadas, né? Ações alugadas significa venda descoberta, venda descoberta. A pessoa, ela aluga a ação, alguém pega lá e lança uma venda descoberta na perspectiva de que o preço caia e ela depois devolve lucrando a diferença, tá? Então, o que está acontecendo? 1%. Olha como está subindo a taxa de aluguel. Bateu 6%, o que é muito, tá? Aí deu uma recuada e agora voltou a subir. Recuou para 4% e agora está aqui 5%. Se você observar isso daqui do gráfico, ele vai ser exatamente o contrário da cotação. Por quê? Porque a cotação, ó, enquanto que o aluguel estava baixo, a cotação estava alta. Passou esse período aqui, olha, do mês 5 de 2024, a cotação, ó, caiu e o aluguel subiu. Vamos ver lá no gráfico se isso é verdade? Então, a partir aqui do mês 5, aproximadamente, nós tivemos uma queda na cotação. Então, vou pegar aqui a Aure, vou pegar o nosso gráfico, pode ser o anual mesmo, né? Ó, a partir do mês 5, né? Maio, aqui, aproximadamente aqui, ó. Então a gente teve uma leve alta e a partir aqui, olha, do mês 6, ó, para cá,
se você pegar exatamente esse espectro do gráfico, a partir de julho, por exemplo, ele caiu cerca de 17%. E dá uma olhada aqui, olha, aqui você teve uma alavancagem, depois caiu o aluguel, melhorou as cotações, mas a partir de julho, que é o ponto aqui que a gente está mostrando no gráfico, ó, onde fica mais nítido, está vendo que essa alta de 1% no aluguel significou 17% de queda no valor das ações? Isso está claro aqui para a gente, né? Olha, se você vier aqui, observar lá, a partir de julho, por exemplo, ó, teve uma queda assintosa, ó, queda daqui para cá, 17%. Enquanto que você tem uma queda na cotação, você tem uma alta no aluguel, né? Um é contrário ao outro. Então, de fato, o Barsi tem razão. Então, o que você deve fazer? Você deve ficar sempre atento a essa questão aqui dos aluguéis. Patamares acima de 5% é muito alto para um ativo, tá? Ou seja, tem muita gente torcendo para uma queda. Só que do ponto contrário, você pode ter um efeito short squeeze, igual teve em Ambipar. Por quê? Porque se o ativo não cai e tem muita venda descoberta, os contratos começam a vencer. E aí o preço dispara que ninguém mais segura. Ambipar, por exemplo, teve muitos contratos de aluguel torcendo para a empresa cair, para a cotação cair. Só que chegou um momento em que a cotação não caiu e começou a vencer esses contratos de venda descoberta, porque ele tem um vencimento. Venceu, começou a pegar todas essas escadas de preço. Encerrou esse contrato, pegou de cima, e aí foi, até a ação sair de R$8 e ir para R$130. Então isso pode acontecer com uma ação que tem muito contrato de venda descoberto, né? Então fique atento aqui a esse dado. Na minha opinião, isso daqui está inflexionando muito o preço. Eu gosto porque quanto mais barato, melhor para comprar, mas existe uma pressão aqui bem grande vendedora, tá? Agora, se você tem Auren, já que tem um excelente dividendo, você também pode ganhar uma dupla remuneração deixando as suas ações alugadas. Vamos ver aqui ó, a quantidade de ações. Vamos pegar aqui, registro. Vamos ver se está pagando uma boa taxa de aluguel. Ó. Caiu, né? Estava pagando 1,4, agora está pagando 0,85. Aqui não vai compensar você deixar suas ações alugadas, porque você vai ser comido aqui por taxas, né, da B3, do imposto de renda e da corretora também. Então não vai compensar, senão você vai contribuir para o mercado, né, para a queda do ativo. Muito bem. E outra coisa que você deve sempre ficar atento também é a questão dos valuations, né, dos fundamentos. Para isso, nós temos aqui o nosso painel inteligente de ações. Ele foi atualizado, já estamos na versão 5.0, chegando a 700 acessos. Está ajudando muitas pessoas. Inclusive, tem bastantes comentários aí no próprio canal, né, que você pode observar. Esse painel inteligente, hoje ainda, ele está no plano vitalício. Então, você só paga uma vez e tem acesso ele vitalício, né, para sempre. Só que em breve ele vai voltar para o plano anual, onde você tem que pagar uma mensalidade. Então, se você tem interesse, eu recomendo que você corre aí, acesse o link na descrição e também nos comentários para adquirir esse painel, enquanto é uma taxa muito pequena, é um valor ilusório só para a gente manter a plataforma. E aí você tem acesso às atualizações, enfim, forever. E olha só como ele é interessante. Por exemplo, eu posso vir aqui no painel e falar, olha, mostre para mim apenas as ações baratas de Graham, que é o pai do fundamentalismo, e também de Benjamin Graham. Um trabalha com ações baratas e o outro com rentabilidade. Então ele pega o melhor dos mundos. No painel eu consigo adicionar uma certa liquidez, pelo menos 50 mil. E eu quero saber pelo menos ações que estão baratas, boas para comprar, com bom potencial e que paga pelo menos alguma coisinha de dividendo. Vou colocar, por exemplo, 1%. Olha só que interessante que é o painel. Aqui ele mostra ações, olha, e o potencial delas, que é a atualização que nós fizemos. Então eu tenho ação de 63% de potencial de alta. Se está verdinha é alta e se está vermelha é queda, tá? 110%, tem uma aqui de 290%. Tá vendo? Olha, por exemplo, ela custa R$ 5,93, pode chegar a R$ 23, pagando 7% de dividendos. Tem outra aqui, 121% de potencial de alta, né? Ela custa 37 e pode chegar a 82. Essa daqui é uma ação bem fora do radar, tá? Já faz tempo que eu observo ela, tem um fundo muito grande que tem ela, e é uma ação bem interessante. Se você tiver aí o painel, você vai conseguir ver qual é. Tem uma de 235% também, bem interessante, hoje custando 15, podendo chegar a 52, pagando 5,9 de dividendos. Então veja só, interessante esse painel aqui, né? Então vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.